lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero nesta noite compartilhar esta palavra breve com vocês sobre o poder da presença de Deus. Marcos capítulo 5, no versículo 25. Glória a Deus. Você já conhece esse texto e foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Vamos fazer assim, vamos ler o verso 24, na parte B. Isso. Olha lá, então a parte B do versículo é: uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. Aí no 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Diga assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, fala com poder e fala com amor. Eu vim buscar o milagre, Senhor, e eu sei que o Senhor quer me entregar, e eu já tomo posse pela fé, em nome de Jesus, amém. Coloca a Bíblia aí na sua cadeira agora mesmo, você vai erguer as mãos para o céu, vai bater palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Nós estamos começando hoje uma campanha de orações, fazendo um corredor dos milagres. Essa campanha vai começar hoje, última sexta de setembro, e nós vamos fazer durante o mês de outubro. Então serão 5 sextas-feiras, começando hoje, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui esse texto muito clássico, conhecido das Escrituras, que fala de um milagre que uma mulher recebeu. Ela vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz, e ela conta para Jesus, que ela tinha passado por diversos médicos e não melhorava a situação, antes ela piorava. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e antes mesmo de chegar nele, ela explica para Jesus: eu estava pensando, Jesus, que se eu tão somente conseguir tocar no manto dele, nas vestes dele, eu posso ser curada. Então nós vemos aqui diversos, eu coloquei aqui 3 pontos ou 4 pontos na palavra de Deus sobre 4 tipos de poder. Diga assim: 4 tipos de poder. Você sabe que poder, a palavra quer dizer que realiza, né? Eu posso, então eu posso, tenho poder, né? Uma autoridade, alguém que está sobre o governo, alguém que está numa liderança, ele tem
aquele poder de ordenar, de mudar situações, de dar direção para as pessoas. E é importante nós entendermos aqui esses quatro pontos desse texto aqui que nós vamos estudar, nós vamos pensar, refletir e viver. Então, o primeiro poder é o poder do pensamento. Diga assim: o poder do pensamento. Amém. A Bíblia diz assim que como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Os milagres acontecem na nossa vida muito de acordo com o nosso pensamento, com as nossas faculdades mentais, com a nossa capacidade de enxergar. A pastora Renata estava falando aqui, no início, que Deus ele traz à existência aquilo que não existe como se já fosse, porque Deus tem esse poder. Amém? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Parece que mudou o som. Tá tudo bem? Tá ligado aí? Tá? Não? Ficou estranho, não ficou? Acho que alguma coisa aconteceu. Verifica para mim, por favor. Então, meus queridos, você observa que a palavra de Deus nos mostra isso, que como a gente pensa, aí agora voltou, assim nós somos. Por isso é importante você entender que todas as batalhas que existem começam na nossa mente. Uma pessoa fica oprimida, depressiva, por causa do seu pensamento errado, distorcido. Uma pessoa, ela comete alguma coisa errada, e é premeditado muitas vezes. O que é premeditação? Eu pensei a respeito antes, me programei e pratiquei aquele erro. Então, ou pratiquei aquilo que foi acertado, assertivo. Então, as nossas batalhas maiores na nossa vida começam na nossa mente. Então, como a gente imagina, assim a gente é. E aqui no verso de número 28, esta mulher, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então este é o poder da fé. A fé, ela opera na nossa vida através da nossa inteligência. Uma pessoa que não tem capacidade de pensar, de entender, ela também não tem como ela dizer que tem fé. A fé, essa palavrinha curtinha de 2 letras e um acento agudo, ela surge, ela se manifesta, ela vem para fora do nosso interior para fora quando nós temos a capacidade de pensar. Então essa mulher, ela foi até Jesus. Qual que era o pensamento dela? Hoje eu vou ser curada, porque eu vou tocar nas vestes de Jesus. Levante a mão aqui, quem veio aqui com esse pensamento: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, Deus vai operar milagres nessa noite. Amém, irmãos? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Então, o poder da fé, o poder desse pensamento, essa palavra, essa atitude de fé, primeiro é que ela acredita que vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai trazer à existência aquilo que eu ainda não vejo, mas vai acontecer. Nosso Deus tem poder e eu estou debaixo da sua graça, eu acredito. Outra coisa, a fé, ela declara, ela faz essa declaração para si mesmo. Quando às vezes eu estou chateado e você também está chateado consigo mesmo, você começa a conversar, não é? Ô André, por que você está chateado? Você tem que acreditar. E muitas vezes, ao invés de eu falar comigo mesmo, Deus começa a dizer assim: eu estou com você, eu não te deixei, não te desampararei. Por que você está dizendo que eu não estou com você? Eu estou com você. E eu preciso dizer isso para mim: André, o Senhor está com você. Eu preciso confessar a minha fé para mim mesmo. O salmista dizia assim: ó minha alma, por que você está triste? Ele está usando a fé, dizendo assim: você não pode ficar triste, Deus
é o seu auxílio, é o seu ajudador, é aquele que não te abandona, aquele que não te deixa. Nós falamos sobre isso na célula, acho que foi semana passada, que a fé, ela faz com que a gente converse palavras boas sobre nossas próprias vidas. Então você observa, meu querido, que nós precisamos falar com a gente mesmo. Quando se olhar no espelho, já olha e diga assim: André, este é o dia que Deus fez, e neste dia nós vamos vencer. O culto hoje à noite, André, vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje o meu milagre vai acontecer. André, tenha bom ânimo, o Senhor, estou contigo. Ou o Senhor está contigo, André, tenha bom ânimo. E muitas vezes eu falo: poxa, essa voz aí não é minha, essa voz é do Senhor, do Espírito Santo na minha vida. Quem tem o Espírito Santo na sua mão direita, levanta a sua mão direita. Quem tem o Espírito Santo? Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não coloca palavras na boca de Deus, a gente traz sim a palavra de Deus à nossa boca. Eu não posso falar o que Deus falou se Ele não falou. Eu não posso colocar palavra na boca de Deus se Deus não está falando. Mas se Deus está falando coisas para mim das suas promessas, eu vou entrar em acordo com Deus. O que Ele fala para mim, eu vou concordar com Ele. E isso, a minha mente e a minha fé vai sendo fortalecida. Por isso é necessário sempre você, se ninguém te elogia, você fala: ô André, você está bonitão hoje, hein? É importante que você fale assim: essa prova, essa dificuldade eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, está escrito. Contra fatos não há argumentos. Em todas estas coisas, André, você é mais que vencedor. Outra coisa, quando a gente exerce a fé, a gente profetiza. Profetizar é falar a seu favor. Eu vou conseguir, vou chegar lá e aquela vaga vai ser minha. Eu vou chegar lá e o médico vai me atender bem desta vez. Eu vou chegar lá e vou conversar com a pessoa vai me ouvir. Eu vou conseguir uma resposta hoje. Eu estou declarando isto, que a bênção do Senhor vai me alcançar. Quando a gente pensa corretamente, Nana, a gente não fica dizendo o relatório dos nossos problemas. Nós dizemos para os nossos problemas a grandeza do nosso Deus. O gigante é grande, é difícil, mas isso aí todo mundo já está vendo, todo exército está vendo que o gigante é grande, mas o Senhor entregou esse gigante na minha mão. Eu vou derrubá-lo, porque o Senhor dos exércitos está do meu lado. O Senhor dos exércitos, Ele está comigo e vai me dar a vitória. E mesmo sendo pequeno, se você tiver uma cabeça boa, muitos gigantes e muralhas vão cair, porque o Senhor te dá a sabedoria para você profetizar. E a fé também, ela realiza. A fé não fica só na intenção, a fé não fica apenas nas palavras, a fé faz surgir o milagre. Esta mulher, ela falou assim: eu vou tão somente tocar nas vestes, e é hoje o meu milagre vai chegar, hoje eu vou ser curada. E ela realizou, ela voltou, ela saiu de casa doente, mas chegou em casa curada, restaurada e em paz, porque o Senhor falou para ela: vai em paz, a sua fé te salvou. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fale para o Senhor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos, fale para o Senhor que vai acontecer. Fala para o Senhor que vai acontecer. Fale para si mesmo: vai acontecer, o Senhor está neste lugar. Fala para Ele: Senhor, eu creio, Senhor, o meu milagre vai chegar nesta noite, Senhor, nesta campanha vai ser poderosa, porque o Senhor, ó Deus, está na frente de todas as coisas. Aleluia. Eu saí da minha casa com dificuldades, com tristeza, ó Deus, querido, de certa forma desanimado, mas eu estou aqui e eu sei que eu vou voltar para casa cheio do poder do Espírito Santo, porque o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor mais uma vez. O segundo tipo de poder é o poder do toque. Diga assim: o poder do toque. A Bíblia diz, e ela falava isso, né? Se eu tão somente tocar nas suas vestes. E ela foi e tocou nas vestes do Senhor. Existe um poder incrível quando a gente se torna mais íntimo de Deus, quando a gente se aproxima mais do Senhor. Quando você fala assim, Tiago fala assim: ó, se aproxime de Deus, que Deus vai se aproximar de você. Achegue-se a Deus e Deus vai se achegar a você. Então se eu vou lá para tocar nas vestes dele,
digamos que ele fosse Deus, ele se achega a mim também, porque o Senhor tem prazer em estar pertinho da gente. Amém, irmãos? Deus tem prazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ele percebeu que saiu virtude dele, saiu o poder dele, e daí ele falou assim: eu quero saber quem é essa pessoa. Ele já sabia, né, irmão? Ele já sabe tudo, mas ele queria que aquela mulher se aproximasse dele, não somente para tocar nas suas vestes, mas para ouvir a sua voz, para olhar nos seus olhos e para ouvir aquela palavra: a tua fé te curou, você vai em paz, que você está curada. Quando é impossível tocar nas vestes de Jesus, se Jesus está lá onde está a Iraci, eu vou tocar na camiseta dela, não dá, eu tenho que ir até lá, eu tenho que me aproximar dela, eu tenho que desejar isso, eu tenho que desejar tocar no Senhor, tocar no céu, tocar no sobrenatural. Eu quero tocar o sobrenatural. Nesta noite você quer tocar o sobrenatural? Amém, irmãos? E é interessante aqui que ela se esticou, ela teve que esticar-se para tocar no Senhor, porque a Bíblia diz inclusive que ela era doente, depois eu vou falar sobre isso, mas ela teve que se esticar. Você já fez alongamento na academia? Já fez? Alguém já fez alongamento lá na escola? Você sabe o que é alongamento? O alongamento você faz para depois você entrar num exercício mais profundo e mais intenso. Quando você se estica mais, igual o cachorro, o gato, lá em casa, quando a gente chega, a cachorra vem, ela já se espreguiça assim no vídeo, toda hora ela está se alongando. Eu falo, que bicho inteligente, né? Toda hora ela gosta de se alongar, e é gostoso a gente se espreguiçar, se esticar mesmo. Às vezes as situações da nossa vida é para a gente se esticar, viu, Henrique? Para a gente se esticar até tocar no Senhor, até tocar no sobrenatural. Às vezes Deus permite algumas dificuldades da nossa vida, não somente para a gente ser curado e acontecer um milagre, mas para a gente se aproximar dEle, tocar nele e receber virtude. Ei, o Senhor está aqui. A Bíblia diz que esta mulher, ela teve determinação. O que é determinação? É uma decisão, é uma resolução. A determinação é vencer a dúvida, é buscar com certeza, é trabalhar com dedicação, com diligência. Então esta mulher aqui, agora sim, ela era tida como maldita. A Bíblia diz lá em Levítico que quando uma mulher ficava menstruada, ela tinha que ficar 7 dias afastada de todo mundo. Era a lei da época, era o costume. E ela era tida, desculpe, não é maldita, mas impura. Ela não poderia então se misturar no meio das pessoas. Ela tinha que ficar isolada, porque aquele fluxo, aquele derramamento de sangue era algo impuro. Esta mulher estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Ela deveria ter já fraqueza física, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e não melhorava. Mas ela determinou, ela falou: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então ela saiu da sua casa, ela adentrou no meio da multidão, e ela não desistiu, ela estava decidida: é hoje, é tudo ou nada. Pode ser, se alguém não me atender, se alguém me apedrejar, porque ela não poderia estar lá aonde ela foi. Mas a fé, ela rompe aquilo que é um paradigma, aquilo que é natural. Ela rompe. Quando a gente tem fé, a gente faz coisas, irmãos, que ninguém entende, que depois, inclusive um milagre que acontece, a gente nem consegue explicar direito, mas a gente pode dizer: olha, eu me estiquei, eu decidi servir a Jesus, eu decidi viver o sobrenatural, eu acreditei, e hoje eu estou vivendo esse milagre na minha vida. O Senhor vai operar nesta noite. Você que decidiu, vai até o fim. Fala para o teu vizinho: vai até o fim, irmão. Porque eu creio que algumas pessoas já serão curadas aqui mesmo hoje. Na semana que vem você vem para agradecer e continua a campanha orando com os outros que vão receber nos próximos cultos. Porque eu creio que em Deus há poder para curar a todos que estão aqui, para abrir portas para todos que estão desempregados. Eu creio que Deus tem poder para libertar todos aqueles que estão presos a algum vício. O Senhor tem poder para abençoar todos nós, ainda sobra. Ele tem bênçãos para derramar. Nas suas vestes há virtude, no seu amor há poder, as suas mãos estão estendidas, o Senhor é poderoso. Aplauda Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Esses dias, sua fé vai ser esticada.
esticada, esticada. Você vai alcançar o que você nunca alcançou antes. Você vai chegar em lugares onde as pessoas dizem: mas você não pode estar aí, você não estudou o suficiente para isso, você não era para você estar aqui. Mas você não está nem aí. É igual o besouro voando, né? Ontem mesmo eu estava falando que quando um cientista vê um besouro voando, ele não consegue explicar, porque ele é grandinho, ele é pesado para o tamanho das asas que ele possui. Então, pela ciência, o besouro não pode voar. Nem a ciência consegue explicar isso. Só que graças a Deus o besouro não ouviu ninguém. Ele decidiu bater as asas com fé e sai voando por aí. Você precisa muitas vezes deixar de ouvir a opinião dos outros e a opinião da multidão e crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O outro poder, diga assim, o poder da multidão. O poder da multidão. A Bíblia diz que ali havia uma multidão, por isso que nós lemos o verso de número 24, diz que Jesus estava indo com o Jairo, o principal da sinagoga, porque tinha uma filha que estava muito doente, já morrendo em casa, e Jesus vai com ele. A Bíblia diz que havia uma multidão grande, diz aqui no Evangelho de Marcos capítulo 5, 24, que estava com ele. Então não eram os 12 apenas, era uma multidão. Aonde o Senhor Jesus está, sempre há uma multidão. Aonde a presença do Senhor está, multidões se aproximam, porque todos têm vontade de conhecer e de se aproximar e de viver os milagres que o mestre que andou na Galileia está operando nesses dias, amém, irmãos? Então a multidão às vezes pode atrapalhar, a multidão pode atrapalhar. Certa vez a multidão estava ouvindo Jesus, e ele estava ensinando, pregando as bem-aventuranças lá dos Mateus 5 e tal. Aí o tempo passou, já estava tarde. Uns dos discípulos falam assim: Jesus, manda eles irem para casa, porque está todo mundo morrendo de fome aqui, e nós não temos, como é que eles vão comer aqui? Não tem jeito. Então, às vezes a multidão pode atrapalhar, né? Ou alguém pode dizer: Senhor, tem uma multidão, como é que a gente vai fazer? Aí Jesus falou assim: calma, gente, o que tem aí? Tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças e todo mundo comeu. Todo mundo comeu, né? Mas a multidão, a Bíblia também fala, em diversos textos fala sobre isso, eu separei alguns aqui. A multidão certa vez também estava lá em Jericó acompanhando Jesus. E aí havia um cego, e esse cego era o Bartimeu, que começou a gritar. Ele não tinha olhos, mas ele tinha garganta boa. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí a multidão falava assim: rapaz, fica quieto, ele está ocupado. Mas ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão: oh, calma, rapaz, calma, fica quieto aí, talvez chegue a sua vez depois. Mas ele não parou. A multidão às vezes pode tentar nos parar. Você já ouviu aquele ditado que diz que a voz do povo não é a voz de Deus? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, nem sempre. Em alguns casos talvez. Mas aqui o Bartimeu, ele não parou independente da multidão. Ele estava crendo que o milagre iria acontecer. Então a gente vê que, inclusive quando Jesus estava lá diante de Pilatos e diante da multidão, o Pilatos falou assim: o que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu solte Barrabás? Ou vocês querem que eu solte Jesus? O que eu devo fazer? Aí eles falavam a respeito de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. A multidão pode ser um problema, porque a multidão nem sempre coopera para nós recebermos e vivermos o milagre. Às vezes a multidão quer tomar o lugar da gente na fila. A multidão quer nos comprimir e falar: fica quieto, aqui para você não serve. Tem multidões e multidões. Mas observe que nesta noite tem uma multidão aqui, de certa forma, de diáconos, obreiros, que jejuaram e se consagraram para que Deus manifeste o seu poder aqui nesta noite. Esta mulher, ela venceu a multidão cheia de preconceitos, a multidão dizendo: você não pode estar aqui porque você tem uma hemorragia.
Quem sabe ela se camuflou ali, as pessoas não sabiam, não sei exatamente os pormenores da história. Mas aquela mulher, ela foi no meio da multidão e mesmo sozinha, ela vai até onde está o Senhor Jesus, se estica, toca nas suas vestes e já sente o poder acontecendo, a cura acontecendo no seu corpo. Mas nesta noite há uma multidão que vai ficar aqui no corredor, dizendo assim: chegou a sua vez, vai lá, o milagre vai acontecer. E eles não estão preocupados que você vai receber e eles não. Pelo contrário, eles já estão abençoados e estão aqui para abençoar a sua vida. Eles não são como aqueles discípulos que falavam assim: fica quieto, porque está atrapalhando. Nós vamos falar assim: ó, pode chamar mesmo, pode tocar mesmo, o milagre vai acontecer nesta noite. É gostoso quando você vê um time de futebol, não é? Às vezes no estádio, aonde ele é o dono da casa, ele vai jogar ali, às vezes o time nem está muito bem, mas a torcida ali é tão grande, que empurra ele para o gol, né? Empurra eles para a vitória. É muito mais fácil, entre aspas, quando a gente está jogando com uma multidão, com uma torcida, com pessoas trabalhando e torcendo e orando e abençoando para dar certo. Às vezes na vida pode ser que a multidão te atrapalhe, pode ser que alguma coisa tente impedir você. Mesmo assim, creia em Jesus Cristo. Agora nesta noite nós estamos cheios de privilégios, porque existe esse corredor que a gente está chamando corredor de milagres. É um ato do pensamento da fé, declarando que Jesus pode fazer, que aquilo que eu não posso, Ele pode. A bênção que eu preciso, eu tomo posse. Não tem a música assim? O milagre que eu mais quero, eu tomo posse, eu abro as mãos para receber, eu vou viver o milagre. Nesta noite a multidão não está contra, mas está a favor. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Você imagina então quantas pessoas aí no corredor, obreiros, todo mundo orando, jejuando. Eu creio, viu meu querido, minha querida, que os céus estão abertos já sobre este lugar. Levanta a sua mão, começa a tocar no céu. O Senhor está neste lugar, Ele vai manifestar o seu poder. O Tiago vai vir aqui com o grupo, nós vamos cantar já mais uma canção. Eu quero dizer para você, meu querido, e existe o último tipo de poder aqui, que é o poder da presença de Deus. Diga assim: o poder da presença de Deus. Diga assim: tudo acontece porque Jesus estava lá. Diga assim: tudo acontece porque Jesus está aqui. Aplauda ao Senhor, irmão. Aplauda ao Senhor, irmão. Tudo aconteceu porque Jesus estava lá. Então aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava lá, e ela foi até onde Jesus estava. Ela decidiu se aproximar, se esticar. Ela tinha um pensamento bom, ela decidiu tocar nele. E aquela multidão ali mesmo tentando resisti-la por causa dos preconceitos, das dificuldades, ela toca nas vestes do Senhor Jesus. A multidão, aí Jesus fala assim: alguém me tocou. Quem tocou? A multidão falou que mas está todo mundo aqui. Como assim alguém te tocou? Todo mundo. O Senhor está aqui, está cheio de gente, todo mundo está esbarrando no Senhor. Mas ele fala assim: mas aqueles irmãos lá da Quadrangular do Paulista lá, eu estou vendo que eles estão diferentes. Alguém arrancou virtude, saiu de mim, saiu poder de mim. Alguém fez isso. E ela se manifestou dizendo: foi eu. Sabe, meu querido, o que nós mais temos falado nesses dias aqui no templo e mais 30 lugares na cidade, é que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É que Jesus está na célula, é que Jesus está no seio da família na hora da mesa, é que Jesus está presente no culto, porque Jesus falou lá em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, abre para mim, filha, por favor, Mateus 18:19 e 18:20, Mateus 18:19 e 18:20, em verdade Jesus falou também, lhes digo, que se 2 de vocês entrarem em acordo na terra, em qualquer assunto, diga assim, qualquer assunto, em que pedirem, como é que está lá, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. E no 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles.
eu posso sentir a sua presença. O Senhor está aqui. Tudo aconteceu porque Jesus estava lá. Não era por causa do pregador Beltrano, não era por causa dos apóstolos, não era por causa da boa vontade do povo, mas porque Jesus estava lá. E nesta noite nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, declarando que nós já sentimos a sua glória neste lugar, que os céus estão abertos e que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Dá mais uma salva de palmas. Glória a Deus. E eu vou convidar você para ficar de pé. Diga assim: o poder de um pensamento. Diga assim: o poder de um toque. Diga assim: o poder da multidão e o poder da presença. Poderia falar também do poder da autoridade do nome de Jesus, porque ele fala assim: eu dou autoridade para vocês, em meu nome vocês curarão os enfermos, vocês expulsarão os demônios. Mas nós vamos pedir ao Senhor agora, para que a presença do Senhor aumente aqui. Você quer sentir a presença do Senhor? Quer sentir a presença do Senhor? O nosso diaconato já vai fazer o corredor aqui. Eles vão ficar ali no corredor adorando a Deus conosco. Você vai ficar no seu lugar aí, mas eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero que você abra o seu coração, que você não peça outra coisa para o Senhor, senão a presença. O que nós vamos pedir? A presença. Você vai pedir para que a presença de Deus aumente. Você vai adorar profetizando que o Senhor está aqui. Você vai adorar que o nosso Deus Yahvé, o grande eu sou, ele se manifestará neste lugar, em nome de Jesus, porque ele prometeu. Ele está aqui. A sua presença libera poder para curar. A sua presença e a sua palavra traz confirmação. A tua fé te curou. A sua presença desperta-nos para uma fé genuína.